eu leio, mais eu não sei. E quanto mais chega perto da prova, mais eu me saboto. Isso é completamente normal, isso é completamente comum, é humano. Porque quanto mais a gente sabe, mais de alguma maneira a gente duvida do que a gente sabe, a gente acha que a gente está faltando revisar. E vai chegando perto da prova, eu preciso que você confie um pouco no seu taco. Eu preciso que você confie um pouco na sua agenda. Eu preciso que você me dê um voto de confiança que isso aqui está na sua cabeça. E quando você pegar uma prova feita, você caiu do FGV aqui no TJ, né, da Amapá de juiz, fala, professor, mas veio o ICMS, veio um bocado de coisa, meu Deus, eu não vou acertar. Vai, calma. Respira e vai na hora da prova, lê com calma, a gente vai conseguir. Se cair imunidade tributária, olha, você vai gritar na hora da prova, você vai se conter assim, falar contenha-se. Por quê? Porque eu sei que você vai lembrar dessas aulas. Bora lá, beleza? Então é o seguinte, a Instituição de Assistência Social, ZZ, sem fins lucrativos, ela adquiriu, isso aqui é importante, junto a uma sociedade empresária, vários equipamentos que iam ser integrados no seu ativo permanente, visando ao pleno desenvolvimento de suas atividades regulares. Para surpresa dos seus diretores, constatou-se que na nota fiscal emitida por XX constava o ICMS, devido pela operação de venda, na qual o ZZ figurava como adquirente. Nas circunstâncias indicadas, sobre a essência do ICMS, a gente tem que afirmar. Meus amigos, vamos lá. Professor, eu começo a ler isso aqui, eu já fico muito em dúvida, porque eu já não sei tributário. Convenhamos, né? Tributário é uma coisa difícil, professor, chato. Veja, às vezes dá trabalho. A verdade é essa, dá trabalho. Eu lembro muito de minha avó, falecida, porque às vezes você quer comer o quê, meu filho? Vovó, qualquer coisa, né? O que te dê menos trabalho. Eu falava isso para minha avó. E ela chegava para mim e falava, meu filho, tudo que é bom dá trabalho. Ou seja, para que você seja fera em tributário, você gabarite, você vai ter que estudar várias vezes. E várias vezes você não vai aprender de primeira. Só que você não pode pegar uma questão dessa e simplesmente se render e falar assim, meu Deus, ZZ, XX, ICMS. Não, velho. ICMS, eu mudava de humor. Minha esposa tá de prova. Quando eu estudava ICMS, eu mudava de humor. Olha, anos depois, eu tô aqui dando aula pra tu, velho, tributário. Eu escrevo livros sobre reforma tributária. Olha, o mundo dá voltas. Já eu vejo um magistrado belíssimo, belíssimo na minha frente. Veja, excelente magistrado, você que duvidou tanto. Mas é possível que você entenda. Olha, qual o cerne dessa questão? O cerne é o seguinte, ele fala que eu tenho uma instituição sem fins lucrativos e essa instituição sem fins lucrativos, ela vai comprar equipamentos de outra. Então, ZZ vai comprar de XX equipamentos. Veja, e eu estou dando o básico para você, quando eu vendo esse lápis para você, a gente está circulando o que chama de mercadoria. ZZ comprou de XX, só mudei a seta, né? Quando ela troca isso aqui mercadoria, isso aqui é circular mercadoria. Circular mercadoria é o fato gerador ICMS. Fato gerador é a coisa que acontece para que você pague tributo. Fato gerador é a situação prevista em lei que diz, vai ter que pagar. Circulei mercadoria. Professor, ICMS a gente tem que descer uns degraus a mais, né? Porque não é só circular mercadoria. Calma, gafanhoto. Eu não posso te assustar. A circulação de mercadoria em ICMS, ela pressupõe algumas coisas. Primeiro, não é só o fato gerador acontecer. Sair de ZZ para XX, beleza? Isso é circular mercadoria física. Fisicamente ela troca. Por exemplo, se eu te empresto esse lápis, veja, se eu te empresto, eu estou circulando a mercadoria. Não é isso? Mas isso é circulação física. A circulação jurídica é quando tem uma compra e venda, porque troca a titularidade. Por isso que eu entendo a jurisprudência do Supremo, a súmula vinculante, a súmula da STJ, que fala, ei, se eu circulo a mercadoria entre a filial e a matriz do mesmo dono, não há ICMS. Por quê, professor? Porque se sai da minha matriz para a minha filial, sai da minha capital, São Paulo, para onde eu morava, Mogi das Cruzes, para o mesmo dono, não trocou a titularidade. Houve apenas circulação física. Então perceba, eu tenho que ter a circulação jurídica, tá? Do fato gerador. Então nesse caso é a expressão por que não tem ICMS quando você desloca a mercadoria entre matriz e filial. Nesse caso aqui eu estou dizendo que houve sim uma circulação jurídica, né, professor? Saiu de um dono e foi para o outro. Só que ele fala, olha, para minha surpresa, houve uma nota fiscal. E ele está dizendo, isso aqui é possível ou não é possível? Na dúvida, queridos amigos, ele está querendo saber o seguinte, a empresa que é uma instituição de assistência social sem fins lucrativos, ela tem direito à imunidade recíproca ou não tem? Porque a imunidade recíproca você já viu. Eu não pago impostos, eu não pago a CBS.
Reforma tributária. Massa, hein? Top, top. Isso aqui, cara, na prova discursiva, prova oral, todo mundo erra. Veja, eu estou treinando alunos para prova oral agora. Eu perguntei mais de 80 alunos. Nenhum fez a correlação que a imunidade recíproca se aplica a impostos e a CBS. E eu perguntei explicitamente. Então veja como isso aqui se cai, todo mundo erra mesmo, erra bonitinho. E você deixa de ser preguiçoso, porque eu tenho um livro de reforma tributária, tenho um curso completo aqui no Estratégia, e pelo amor de Deus, veja essas aulas. Ah, não deu tempo para agora. Não deu agora, mas na próxima vai dar. E se aprofunde nisso, porque vai ser muito importante. E veja, qual é a importância disso aqui? A gente saber o destinatário e como é que eu aplico. Por quê? Eu preciso fazer que você distingua o que é contribuinte direito de fato. Esse caso, você resolvia essa questão toda, essa confusão, sabendo diferenciar contribuinte direito de fato. Mas, professor, é muito difícil. Difícil é continuar errando as mesmas coisas. Isso é horrível. E isso é muito difícil, é penoso. Mas vamos lá. Contribuinte direito de fato é o seguinte. Eu tenho que fazer uma distinção sobre a pessoa que é o consumidor final da pessoa que ocupa a relação jurídica. Como assim, professor? Veja, quando e aqui é o caso, quando a empresa ZZ, ela entra na loja de supermercado, ela entra na loja de sapato e ela compra esse mouse, ela fala o seguinte, meu irmão, eu vi a nota fiscal e eu vi que eu fui cobrado no ICMS. Mas espera aí, eu sou imunidade. Isso serve para o município, serve para o estado, serve para a União. Eu tenho imunidade recíproca, né? Sabe aquela pessoa, tem aquelas pessoas que são terríveis, horríveis, né? Qual a pior frase que você pode falar para alguém? Acho que a pior frase é essa. Você sentou, olhou para a pessoa, ela olha para você e fala o seguinte, você sabe com quem você está falando? Olha, depois disso eu já não escuto. A pessoa do tamanho de um saco, né, o ego gigante, que vai dizer ao ministro Aires Brito que quem tem um rei na barriga um dia vai morrer de parto. Só esse tipo de pessoa. Você sabe com quem você está falando? Pronto. É a entidade que chega lá na loja de sapato, pagou a mercadoria e vê ICMS na nota fiscal e fala, ICMS, eu tenho imunidade. E eu falo assim, não viu a aula? O cara não distinguiu o contribuinte direito de fato. Ridículo. Ridículo. Você é um ridículo. Por quê? Porque o contribuinte de fato é o consumidor final que ele simplesmente fica com ônus financeiro. O consumidor final, ou seja, você quando vai a uma mercadoria e compra na loja de sapatos, no supermercado, quando você é o consumidor final, você suportou a incidência do imposto. Mas você não tem relação jurídica. Quem paga o ICMS de fato é a loja. Então, esse é o caso típico. E eu quero que você entenda, o que é o contribuinte de fato? É o consumidor final. Esse cara suporta o ônus financeiro. O contribuinte de direito é o cara que ocupa o polo passivo. É ele que tem a relação e a obrigação de recolher o tributo. No caso do ICMS, é o comerciante que vende a mercadoria. Então perceba, a empresa, aqui no caso a XX é quem paga o ICMS. XX é o contribuinte de direito. E ZZ é o que a gente chama de contribuinte de fato. Por quê? O contribuinte de fato, ele suporta o ônus econômico na nota fiscal. Quando ele vai comprar, ele fala, tem ICMS. Tá, mas você sabe com quem você está falando? Eu faço, coitado. Por que essa distinção é interessante? Porque nos tributos indiretos, a gente sempre vai ter essa divisão. Essa divisão, ela leva em relação o ônus econômico. O ônus econômico. E qual é a ideia do Supremo Tribunal Federal? Isso é jurisprudência de repercussão geral, tá? Não sou eu falando. O Supremo vai dizer, ei, coitado, você, né, que fala, você sabe com quem você está falando. Limite-se a dizer que você é um ser humano, diga seu nome e sobrenome, mas não enxergue o que você faz, enxergue quem você é como pessoa. E aqui você é a pessoa que está usufruindo da imunidade recíproca, mas você só aumenta o contribuinte de fato, você não goza da imunidade recíproca. E a consolidação do Supremo é justamente isso. Olha, cuidado, tá? Porque essa imunidade recíproca, ela somente se aplica ao contribuinte de direito. Isso aqui é muito importante. O tema 342, ele fala isso. Olha, a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na simples condição de contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência, enfim, a questão da repercussão econômica. Aí, ou seja, bonitinho, não importa se você é o que sofre o ônus econômico. Infelizmente, você não sabe nada de direito tributário e você está dando escândalo, está dando piti aqui na frente da loja e eu não vou te devolver esse ICMS.
Ou melhor, procure seus advogados, né? Vai lá, meu amigo, vai lá, faça o seu. Quais são os exemplos práticos? É isso aqui. Esses exemplos práticos da imunidade, em que você vai justamente dizer, mas eu não quero pagar a exação. O ICMS Energia Elétrica, nós também temos um caso famoso sobre isso, né? O município ele, vai falar, olha, eu quero a imunidade recíproca, mas você não tem relação, município. É o Estado que tem relação. E assim a gente percebe também nesse caso, né, dos municípios, que ele fala, olha, o Supremo entendeu que você vai aplicar a imunidade porque aqui o importador ele é considerado contribuinte de fato e direito, mas não é por imunidade recíproca. E eu só quero que você perceba esse cuidado. Quando a gente volta para a questão aqui, e eu vou evoluir ela, antes que a gente mude de raciocínio, a letra A vai dizer, olha, o ICMS ele é incorreto porque a imunidade subjetiva incide na hipótese em que figure como contribuinte de direito e de fato, não, como contribuinte de fato, nós não temos a exação. Ou melhor, desculpa, como contribuinte de fato, nós não temos a imunidade. Né? A imunidade, isso mesmo. Incorreta, desde que ZZ demonstre que arcou com ônus financeiro para se tratar de imposto direto. Não. É correta porque a imunidade subjetiva somente incide como figure contra o contribuinte de direito e não de fato. Essa aqui é a tese de repercussão geral do Supremo. Professor, eu não entendi nada. Eu ainda não entendi nada. Veja, vou falar de maneira muito simples. Né? E isso serve para todos os entes que usufruem imunidade recíproca. Quando o ente que usufrui imunidade recíproca, ele chega e diz o seguinte, olha, eu vou a uma loja, isso serve em todos os tributos indiretos. Quais são os tributos indiretos, professor? Aqueles que recaem sobre uma cadeia econômica. ICMS, IPI, ou seja, que você tem ali, de certo modo, uma cadeia. O último é que se ferra, né, professor? Pronto, o último é que se ferra. O último que vai pagar, a pessoa que vai a uma loja, ao supermercado, mesmo que ela tenha imunidade recíproca ou não, ela vai ter que pagar o tributo. Por quê? Porque quem tem relação jurídica com o ICMS é o lojista, não é o consumidor final. Quem tem a relação jurídica, repito, é o lojista, é o comerciante e não a entidade. Beleza? Massa. Então, por isso que a gente tem as demais alternativas. Está incorreta porque desde que ZZ demonstre que vai ter desoneração. Correta porque... Aí, o que é que ele diz aqui? Ó? Correta porque não é aplicada em tratando de imposto que são circulação de riqueza. Não, isso aqui está errado. É correta porque essa imunidade subjetiva somente se aplica na figura do contribuinte de direito e não do contribuinte de fato. Aqui, essa instituição social ZZ, ela atua como contribuinte de fato. E como contribuinte de fato, ela não usufrui dessa imunidade recíproca. Beleza? Massa? Estamos bem, senhores? Eu tô tão animado que eu perdi a voz. O professor já não está enxergando direito. Aí vai perder a voz, não vai perder a voz não. Vamos lá, senhores. Eu quero prosseguir com os senhores. Depois eu coloco os slides no meu grupo do Telegram e também os alunos de estratégia vão ter direito, tá? Então, peço aos senhores aqui, ó. Eu coloquei aqui no chat, não estou vendo os comentários agora, já eu vejo, mas eu vou colocar no chat o link do meu grupo do Telegram. Nele, assim que acabar a aula, eu coloco lá os slides, tá? Já coloquei aqui, você pode entrar. Ou então, os alunos de estratégia vai estar aqui nos slides. Não se preocupem com isso. Beleza? Massa, só o filé. Professor, como é que isso aqui já caiu em prova da FGV? A FGV, ela trabalhou essa questão, né, sobre a imunidade subjetiva, ó a afirmativa incorreta da FGV. Isso foi na prova, né, do TRF da Magistratura Federal 2023. A imunidade subjetiva aplica-se a seus beneficiários tanto na posição de contribuinte de direito como na de contribuinte de fato. Isso aqui está incorreto. Por quê, professor? Porque a imunidade tributária subjetiva, qual é a subjetiva? É a imunidade, por exemplo, recíproca, ela é subjetiva. Por que ela é subjetiva? E aí somente para fazer uma distinção. Imunidades subjetivas são aquelas que elas levam em conta determinadas pessoas. Né? A imunidade recíproca, o que importa é a pessoa. Se é a União, se é o Estado, se é a DF, se é o município, quem está ali. Né? E aí, nesse aspecto, é o mais relevante. Quando eu falo que a imunidade é objetiva, eu estou levando em conta, de certo modo, a tributação sobre determinada coisa. Então, por exemplo, a imunidade cultural do artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, ela impede que a gente tribute, vamos falar assim, né, os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Ela é uma imunidade objetiva, porque ela leva a coisa, o livro, né? Tanto que é interessante porque ele diz assim, que isso pode cair em prova, é ridículo, né? Mas assim, qualquer que seja o conteúdo
do livro, e aí isso é ridículo, entenda o que eu estou querendo dizer para você, é porque a jurisprudência do Supremo foi uma revista pornográfica. Era sobre, claro, não era essa expressão, era revista de, sei lá, do conteúdo adulto, sei lá. A expressão era uma revista, né, que era de assuntos, já entendeu, né? A revista, ela gozava da imunidade recíproca, independentemente do conteúdo, porque a imunidade é sobre a coisa, é sobre o livro, não é sobre, enfim, uma pessoa, e nesse aspecto ela é uma importante distinção. Professor, outro assunto que eu quero destacar com os senhores é a súmula 614. A súmula 614, eu acho que ela tem um aprofundamento muito especial, e ela serve especialmente para os senhores que veem essa lógica do contribuinte direito de fato, e que aqui eu vejo uma grande exceção a essa súmula. Eu não acho que o ENAM, a FGV, ela vai chegar nessa profundidade, mas eu quero destacar com os senhores. O que é isso, tá? A grande ideia é que se você aluga, por exemplo, determinado imóvel, pode ser que você faça um contrato com a pessoa e diga, olha, você é responsável por pagar o IPTU, você que aluga, né, o locatário, né? Você fala, pô, eu vou pagar o IPTU, beleza. Aí tu tá gerando tributário e tu já vê a tese, né? Professor, o fato gerador do IPTU, ele não pode ser aumentado simplesmente por um decreto, né? A gente tem que ter uma alteração mediante lei, né? Show de bola, você começa a estudar e tal, pô, então eu tô pagando IPTU, esse IPTU tá inconstitucional, esse aumento foi errado, velho. Aí você vai lá e você quer discutir o aumento do IPTU, porque você pagou o locatário, não o dono, você que tá morando de aluguel. A súmula 614 vai lá e dá um tapa para você. O que ela fala? O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídica de IPTU e de taxas referentes a imóveis alugados, nem para repetir esse indébito. Professor, por que isso aqui existe? Porque, no fundo, a gente tem essa relação do contribuinte de direito e do contribuinte de fato. Como assim, professor? É a mesma lógica. É como se o STJ dissesse o seguinte, olha, tu que mora de aluguel, tu é o contribuinte de fato. Quem é o contribuinte de direito, que tem relação comigo, é o dono do imóvel, é o proprietário. Então, se o proprietário, ele, enfim, combina com você que mora de aluguel, você paga IPTU, no fundo, a gente aplica o artigo 123 do CTN. O que é isso? O artigo 123 do CTN vai dizer o seguinte, olha, na verdade, as convenções particulares que vocês fazem entre vocês, isso é irrelevante para mim, para o fisco. Porque a pessoa jurídica, né, ela não pode sofrer essas, enfim, influxos de contratos privados. Então, salvo disposição em contrário, o artigo 123 vai dizer, olha, não é porque você fez um contrato de aluguel dizendo que você é responsável pelo aluguel que agora eu vou entrar com execução fiscal contra você, para você não cobrar. Eu vou entrar contra o proprietário. Assim como também é só o proprietário que pode cobrar de alguma maneira qualquer ilegitimidade no pagamento do IPTU. Então, essa súmula, ela reforça o entendimento de que o contribuinte de fato não tem legitimidade para questionar ou buscar a restituição de tributos relativos ao imóvel, mesmo se você arcar com ônus financeiro. Beleza, massa, professor, show de bola. Agora, eu quero destacar para os senhores uma exceção que eu acho. Professor, essa exceção, e aí vamos lá, essa exceção, ela é algo que pode vir em provas? Eu acho que pode vir em provas. Eu não acho que a FGV vai vir num tom tão inteligente na primeira fase, né? Uma coisa vir na sentença, ia ser lindo, né? Rapaz, quando eu me enxergo aqui, eu tô com a pupila tão dilatada que realmente, se eu não fizesse essa observação, o professor foi dar aula bêbado. Não, de jeito nenhum, senhores. Eu tô com a pupila tão dilatada aqui que eu tô vendo tudo turvo. Eu tô vendo as letras aí e falo assim, nossa senhora, tá muito pequeno, e tá pequeno mesmo, né? Mas convenhamos. Professor, qual é a exceção? Apenas o proprietário pode entrar com a ação questionando a legitimidade do IPTU, questionando a inconstitucionalidade. A gente já viu isso, o locatário não pode. Esse é o entendimento da súmula 614. Ora, senhores, desculpa, temos uma exceção. A exceção, na minha concepção, e aí veja, é fruto da emenda constitucional 116 de 2022, que altera o texto constitucional artigo 156, e por isso eu acho muito, mas muito relevante para a tua prova. É assim, é de um arcabouço dizer assim, isso aqui cai, não é não? Cai. Professor, o que é que diz a emenda constitucional 116 de 2022? Ela altera o artigo 156, parágrafo 1º, inciso A, para dizer o seguinte, o imposto previsto no inciso 1º do caput não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade sejam apenas locatários do bem imóvel. Professor, eu não entendi foi nada. E eu,
que fui tentar abrir aqui o chat para ver os comentários de vocês. Abri o Instagram, vou até mandar um abraço. Vi que a galera fez umas marcações, depois eu vou repostar no Instagram, faço questão, viu? Vou repostar depois as marcações. Obrigado pela moral. Mas veja, o que é que mudou aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, o templo de qualquer culto, ele não vai pagar IPTU, mesmo que ele more de aluguel, mesmo que ele seja apenas locatário. E aí eu acho que isso aqui modifica, não é que modifica, mas isso aqui faz uma exceção à súmula 614. É uma exceção da ratio decidendi. É como se, e aí veja, é por uma previsão constitucional, ele muda a lógica toda do sistema tributário da gente dizer, professor, a imunidade recíproca, ela não se aplica ao contribuinte de fato, somente ao contribuinte de direito. Beleza. Por isso que eu tenho a súmula 614 e eu falo, olha, você que mora de aluguel, você não pode discutir a relação de IPTU, nem o município pode entrar com a execução fiscal contra você, que mora de aluguel, porque a gente tem um contrato dizendo que eu sou o responsável que mora de aluguel por pagar IPTU. Não, é o dono. E o dono que se lasque para lá na execução fiscal, ser o mesmo que eu que moro de aluguel não pagou, e ele e o dono que vá atrás de entrar com a ação de repetição de débito sem entender que isso foi inconstitucional. Isso é entendimento das 614. Por quê? Porque ele leva em conta a diferença de o contribuinte de fato, sou eu que moro de aluguel, eu somente sofro o ônus financeiro. E o contribuinte de direito é quem tem a relação. Só que vem a súmula, vem a emenda constitucional 116 e fala, epa, os templos religiosos, eles não vão pagar IPTU, mesmo que eles estejam como locatário. E aí, na minha concepção, isso aqui muda um pouco. Por quê? A grande consequência é que eles falam o seguinte, olha, as instituições religiosas, se são locatárias, elas vão poder atuar em nome próprio. Agora, veja, professor, isso aqui é uma coisa que a jurisprudência não diz, tá? Isso é um importante precedente meu que eu estou vendo de outros casos. Por quê? A fazenda pública, ela, de certo modo, se ela vir cobrar do IPTU, na minha concepção, agora as unidades religiosas, elas têm interesse legítimo. E eles podem, consequentemente, buscar essa ideia de falar, olha, eu não quero pagar esse IPTU porque eu tenho uma emenda constitucional 116. Então, eu trago para vocês isso aqui, ó. A exceção à regra é o caso do IPTU sobre imóveis alugados por templos religiosos, que gozam de imunidade religiosa. Nesse caso, entendo que é possível que a imunidade religiosa seja alegada pelos templos de qualquer culto. E perceba, muito cuidado que isso aqui é possível cair em prova, porque isso é meio que contraintuitivo. A lógica não é que um templo religioso que esteja de aluguel, ele usufrua de imunidade. Por quê? Porque, novamente, a imunidade só é para o proprietário, não é para o locatário. Então, veja, eu estou falando de imunidade recíproca e eu falo algo contraintuitivo para você se ligar. E, professor, esse cara está me falando algo que eu acho que pode cair. Eu acho que pode cair, verdadeiramente acho que pode cair. Inclusive, vou aprofundar um pouquinho essa ideia da imunidade religiosa para a gente chegar num aspecto bem interessante aqui, beleza? Só para eu saber se você está comigo aqui de verdade. E os colegas aí, vamos junto, viu? Bora lá!